Vamos aqui à notícia e a repercussão aqui desse fato, né? O governador Tarcísio de Freitas nomeou no último sábado o coronel da reserva da Polícia Militar, Sérgio de Moura Merlo, um dos 120 PMs listados no processo do massacre do Carandiru, para um cargo de assessor técnico na Secretaria de Administração Penitenciária, ou seja, ele vai trabalhar na secretaria que cuida de presídios. E só para relembrar, o massacre ocorreu em outubro de 1992, quando 111 presos foram mortos pela PM após uma rebelião. 40 entidades subscreveram uma nota de repúdio contra o ato de nomeação e pede a retirada da nomeação de Merlo para o cargo de assessor técnico de gabinete da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. A gente vai falar sobre esse assunto com o Matheus Oliveira Moro, defensor público, membro do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública, NESC. Olá, Matheus, bom dia, seja muito bem-vindo. E, inicialmente, desculpa a minha voz, hein? Não, que é isso, Marilu, fica tranquila, eu agradeço o convite e estou à disposição para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá, Matheus, o secretário não participou do massacre, mas o seu irmão, o PM Márcio Strinflinger, né, atuou com o Merlo no dia dos assassinatos. Os dois teriam agredido presos na Operação Varredura na cadeia, quando ocorreu aí após os homicídios, segundo o Ministério Público. E o Merlo vai trabalhar no gabinete do secretário Marcelo Strinfinger, né, outro PM aí justamente da reserva. Queria que você falasse sobre como foi, né, essa operação varredura, né, ali logo após aí o massacre. Então, os promotores do caso, né, eles explicam que, embora não seja fácil identificar, né, quando acontece um ato muito grande, com vários autores, né, o que cada policial militar teria feito, embora tenha tido as investigações, mas em relação ao senhor que foi nomeado aí agora, ao Merlo, falaram que ele teria na época ficava muito claro que ele teria comando sobre um pelotão, então estaria coordenando esse pelotão, né? Então essa tal Operação Varredura, ela parece que, pelo menos ao que o Ministério Público aponta, né, teria um corredor polonês, uso de cacetete, uso de mordidas de cachorro, pessoas que foram feridas aí como se fossem armas brancas, como estiletes, né? Então ele teria participado dessa forma, né? E aí o nosso atual governador aí, o Tarcísio, que se auto-intitula ou é intitulado aí pelos parceiros de muito técnico, né? Ele escolheu, assim, fez uma escolha que não vamos dizer assim, essa pessoa escolhida, ela não se destaca por ela ser especialista em administração penitenciária, ou porque tenha feito mestrado ou doutorado em segurança pública, enfim, o fato que dá fama a ele, infelizmente, é a participação nesse massacre aí de 111 pessoas, né? Então, o que essa nota até que você coloca aí, que foi assinada pelo núcleo que eu faço parte, né, o Núcleo Especializado de Situação Carcerária, também o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, do qual eu faço parte também representando a Associação Nacional de Defensores e Defensores, mostra um pouco, né, o Tarcísio, ele é um filhote de Bolsonaro, né, então, embora tenha trabalhado até anteriormente na gestão Dilma, né, ele aparece mais pela política através do próprio Bolsonaro, a quem foi muito grato no próprio discurso de posse, né? Então mostra um pouco a lógica autoritária, né? Então, assim, fere a memória, fere a honra das vítimas, dos seus familiares. E, coincidentemente, a gente conversava um mês atrás de uma escolha do Flávio Dino, né? Mas que essa escolha acabou, que foi do Nivaldo, ex-secretário aqui da SAP, mas acabou não acontecendo por força enfim, saiu na mídia, quem trabalha com direitos humanos, enfim, várias entidades, defensorias públicas se manifestaram contra. E aí esse recuo do Flávio Dino, embora o que tenha aparecido seria que o Nivaldo não aceitou, esse recuo do Flávio Dino mostra que o Flávio Dino está aberto para o diálogo, né? Então vamos ver agora se aqui em São Paulo se o Tarcísio também está aberto para o diálogo, porque já saiu um diário oficial, mas a nossa intenção é que isso não se concretize, Marilu. Pois é, como você falou, né, segundo o Tarcísio, o governador, existiu aí o critério técnico, né, para essa nomeação.
Agora, que inclusive colocaram, né, no Diário Oficial que Sérgio de Souza Mello é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco e tem mais de 30 anos de experiência na administração pública. Agora, o passado dele, né, como a gente já sabe, como você falou agora, é realmente um passado que o condena, né? É um passado que não vai tratar justamente os presídios da maneira como deve ser tratado, já que ele tem esse passado. Quer dizer, de técnico não tem absolutamente nada, não é isso, Moro? Então, embora tenha trabalhado na administração pública, né, claro, um defensor público como eu trabalha enfim, um servidor público, assim como um policial militar. Agora, embora, acho que saiu até uma nota, né, do governo, embora traga esse caráter técnico, como eu comentei aqui, ele não se notabilizou por ser algum expert na área, né? Então, assim, na verdade, o que o governador quer enfim, dar uma desculpa por uma escolha que foi feita, né? Lembrando que recentemente, acho que o próprio cunhado foi nomeado, enfim. Então, assim, imagina se você fosse um familiar de uma pessoa que foi morta no Carandiru há 30 anos atrás, né? Então, assim, não é verdade que ele é especialista, né? A gente tem tanta gente aí, tanto no setor privado quanto no setor público, que realmente é especialista vamos dizer assim, em administração penitenciária, né? Agora, assim, certamente não é o caso do policial militar, né? E assim, mesmo que ele não tenha sido condenado, ou que, enfim, até porque o próprio processo tinha sido anulado, depois foi revigorado pelos Superiores de Justiça, a própria participação ali, ainda que tenha dito não haveria as provas e tal, e contra ele não foi nenhuma questão de provas, foi uma questão mesmo de prescrição do processo, né, em relação aos fatos cometidos. Então, assim, a escolha, ela não é técnica, isso não é verdade, e ela traz um simbolismo muito grande, né, assim, então, assim, você vai deixar uma pessoa que participou de um massacre tão sangrento e tão triste para a história aqui de São Paulo, né, tá num cargo de assessoria direta com o secretário, né? Então, assim, se a escolha do próprio secretário, como você disse, que o irmão estaria envolvido, mas não ele, a gente vê aí, né, militares que ocuparam o governo do Bolsonaro, militares que ocuparam o governo João Dória, né? O Dória está caindo no ostracismo, mas é importante lembrar, na própria SAP, né, se você pega a FUNAP, aí, que era uma fundação que cuida do amparo à pessoa presa no sentido de trabalho, de estudo, também era um coronel que estava ali na função mesmo com o Dória, né? Então, assim, a gente vê aí esse monte de militares e num tempo sombrio, né? Aí, hoje é dia 17, aí há 9 dias atrás, aconteceu ali uma tentativa de golpe, né? Em Brasília. Então, assim, é tudo muito simbólico, mas infelizmente não nos surpreende. Essa é a grande questão. Então, assim, as pessoas que trabalham com direitos humanos, como os defensores públicos, entidades que são parceiras, o próprio mecanismo e o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a gente está atento. Isso saiu bastante em muitos veículos de mídia ontem também, está saindo agora aqui na rádio também, acho que é importante esse espaço aqui. Então, assim, é muito simbólico, a gente está diligente, a gente não vai sossegar enquanto não há uma explicação razoável para isso, ou mesmo como aconteceu em relação ao Flávio Dino e o Nivaldo, que o governador recue. Assim, a gente não vai admitir isso não, Marilu. Pois é, bastante preocupante, não é? Eu queria que você falasse sobre o estado de São Paulo, por ter, né, o maior número de unidades prisionais, também tem a maior população carcerária do país, e isso deve refletir demais no país, deve ter um reflexo, se essa pessoa for realmente se assumir o cargo. Eu queria que você falasse sobre a importância do Estado de São Paulo nessa questão das penitenciárias. Então, Marilu, São Paulo sempre foi um estado de vanguarda, né? Infelizmente, o que acontece aqui se replica para outros estados, seja da região, enfim, de outras regiões, ou mesmo aqui do Sudeste, né? Então, se a gente pegar aqui no estado de São Paulo, a gente tem são 195 mil pessoas presas, vamos arredondar, 200 mil pessoas presas. É um estado com 44 milhões de habitantes, né? E assim, a gente pode ver que, se é uma conta rápida, a cada 200 paulistas um está preso. Então, assim, é muita gente.
E aí é um estado que para poder abrigar essa população carcerária, a gente chegou a aproximadamente 180 presídios. Então, assim, é um número alto também de presídios, e muita coisa do que acontece aqui, seja na administração penitenciária, seja em relação a decisões judiciais, ela acaba replicando e sendo paradigma para outros estados, né? Então, assim, não é que a administração penitenciária aqui de São Paulo, ela já vinha bem, e aí a gente vai colocar alguém lá que, enfim, como o novo secretário agora e o assessor agora que a gente está debatendo aqui o nome dele, né, do Merlo, que a gente tem aqui uma situação maravilhosa, os direitos humanos são cumpridos, tanto das pessoas presas quanto dos seus familiares, a gente vai deixar alguém aí só para tocar o barco que já vinha velejando bem. Não é assim, né? A gente tem aqui, se a gente for pegar, 81% dos presídios estão superlotados, a gente vai ver aí aproximadamente 70% dele faz racionamento de água, a gente não tem nenhum dos presídios com equipe mínima de saúde completa, 48% deles não tem médicos, né? Então, assim, num contexto como esse, independente da pandemia, de uma amenizada aí com a vacinação, é um contexto é bárbaro mesmo, né? A gente que entra nesses espaços, que faz relatórios, que entra nos espaços de aprisionamento, que tira fotos, que faz vídeos, né? Então, assim, a gente já tinha uma situação muito ruim no estado de São Paulo em relação à administração penitenciária, em relação ao direito das pessoas presas, né? E essa nomeação, ela coloca em xeque todo um avanço democrático de direitos humanos que a gente queria, né? E, como eu falei, é um simbolismo que, enfim, que não vai no sentido que a gente almejava, né? Então, assim, ainda a gente podia dizer, não, a gente tem aqui uma situação maravilhosa, daqui a uns meses a gente vai ver que a pessoa que foi nomeada aí simplesmente contribuiu para manter isso, mas não é o caso, né? Então, assim, para além do massacre que já aconteceu aí há mais de 30 anos, a situação aqui no estado de São Paulo, ela é muito problemática, né? O que a gente vê na mídia aí, aqueles mitos, né? Não, a pessoa presa não quer trabalhar, não quer estudar, tá lá comendo, dormindo de graça. Não é assim, né? Apenas 11% das pessoas trabalham em estudos, embora seja direito da pessoa trabalhar e estudar. A gente pega aí, quando a gente faz inspeções, celas que tem 10, 12 camas, que tem 30, 40 pessoas, enfim. Então, a situação ela já era muito bárbara para a gente contar com uma pessoa que, como eu falei no início, para além de ter participado do massacre do Carandiru, ela não tem conhecimento técnico para estar lá. Eu acho que também isso tem que ser destacado também, mas não é alguém que já trabalhou em outros estados, ou alguém que é especialista, fez mestrado, fez doutorado fora em relação à administração penitenciária. Longe disso. É alguém que, diferentemente do que a Tarcísio fala, ele não é um técnico, não é um especialista em administração penitenciária. Isso enfim, isso é nítido, é notório. Portanto, está aí mais uma notícia falsa, né, que está sendo dada pelo governo do estado de São Paulo. Agora, no dia 31 de janeiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo deve decidir se os policiais militares condenados à prisão no massacre do Carandiru devem ou não receber o indulto dado pelo ex-presidente Bolsonaro lá no finalzinho do ano passado, 23 de dezembro. Qual que é a expectativa e como fica também a situação aí do Merlo, na sua opinião? Então, Marilu, acho que a situação do Mello, como ele não foi um dos condenados, né, acho que fica mais nesse caráter simbólico, vamos dizer assim, ou mesmo, enfim, da questão que não, enfim, vamos supor, uma pessoa foi contratada, uma questão trabalhista, ele não tem um currículo para estar onde ele está, né? Em relação ao Carandiru, eu não sei se eu estou desatualizado no tema, mas desde a nossa conversa há um mês atrás, não houve até porque a situação em Brasília não está muito fácil, né, para os ministros, né, mas até onde eu sei, não houve qualquer decisão em relação ao indulto do Bolsonaro, né, então eu sou contra o uso do direito penal como solução de conflitos e tal, mas a gente conversou um pouco disso, né, em outras oportunidades, e a gente tem que ter uma isonomia, né, não é porque é policial, não é porque é militar que vai ter indulto tantas outras pessoas, não. Então, assim, eu estou na mesma expectativa de vocês, sabendo que curioso para saber o que vai acontecer, né? Faltam em aproximadamente 2 semanas. Não sei se até lá pode haver algum tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem o que a gente chama de recesso judiciário, né? Em que os tribunais superiores, aí o STF, o STJ, estariam aí nesse período de recesso até o final de janeiro, mas quando tem um caso urgente, eles são obrigados a decidirem, né?
Então, assim, a expectativa é que talvez ocorra alguma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a esse indulto antes do julgamento do Carandiru. Por outro lado, a reflexão que eu trago também é que o próprio Tribunal de Justiça, em tese, ele poderia decidir não de forma geral, mas no caso concreto, que esse indulto seria inconstitucional. Isso eu acho mais difícil, mas pode acontecer também. Então, eu fico aí na expectativa do STF, nessas próximas 2 semanas, que se possa haver uma decisão ou não. E também é muito comum, às vezes, em julgamentos também serem resignados, enfim. Então, assim, vamos ver mesmo se nesse dia 31 vai acontecer o julgamento. Não lembro agora se era da 4ª Câmara Criminal, mas, enfim, uma das câmaras criminais aqui do Tribunal do Estado de São Paulo. Exato. Agora, só para a gente encerrar, Matheus, queria que você fizesse aí uma avaliação do que você está vendo na mídia, do que você está lendo, ouvindo, a respeito do 8 de janeiro, né, daquele dia fatídico, onde o STF, o Congresso e o Palácio do Planalto foram atacados por fascistas. Queria que você fizesse uma análise rápida aqui, só porque a gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar. E como diz o Leno Streck outro dia aqui na entrevista que a gente fez com ele até recomendou o filme Argentina 1985, e aí realmente eu já vi esse filme, é impactante. Ele fez até um artigo, Nunca Mais, né, falando nunca mais, né, em espanhol, em referência ao filme argentino, com o grande Ricardo Darín, e a gente ratifica aqui a recomendação dele, né, para que todos os ouvintes, os internautas, telespectadores assistam, tá, no Prime Video. Enfim, à luz aí também dessa arte, né, cinematográfica com o Ricardo Darín, é importante que a gente não esqueça o que já aconteceu no nosso país durante a ditadura militar em vários países aqui da América Latina. É importante também que as autoridades, enfim, as pessoas, os generais, aqueles que estão nas Forças Armadas, sejam também devidamente punidos, assim como todos os atores. Matheus. Eu acho bem interessante, Marilu, você ter trazido esse elemento agora, e até a ditadura argentina, chilena, elas foram inclusive mais sangrentas do que a brasileira, né? Sem diminuir a brasileira também, com desaparecimentos, enfim, com mortes, com torturas, elas foram muito sangrentas. Então, eu acho interessante porque a gente estava aqui comentando sobre o Carandiru, né? Sobre uma nomeação aqui de um militar da reserva aposentado que estava no Carandiru. Então, assim, diferentemente de outros países, como a própria Argentina que você traz, o Chile, se a gente for pensar na África do Sul e no apartheid, né, são países que tiveram uma certa transição democrática. Hoje em dia, a gente tem falado muito, né, até no dia seguinte, aqui teve um evento na USP, tiveram várias manifestações na Paulista, em outros estados, e até antes da gente entrar no ar aqui, vim acompanhando também aí um evento, acho que estava no Rio Grande do Sul, porque o Brasil não teve uma transição democrática, né? Infelizmente. Então, assim, a gente anistiou as pessoas que mataram, as pessoas que torturaram, e etc. E hoje a gente tem ouvido muito, né, o jargão aí sem anistia. Então, acho que essa reflexão que traz aqui, ela tem tudo a ver com o que a gente vinha conversando aqui. E, assim, para a gente caminhar para uma democracia, né, eu acho que ninguém tem que ser linchado, mas a gente tem que fazer a transição democrática, tem que ter o diálogo, tem que ter os pingos nos is. E o que aconteceu no domingo retrasado, no dia 8, foi muito grave, né? Para além enfim, da destruição do patrimônio público, da sede dos 3 poderes, também o patrimônio cultural, ali, obras de Cavalcante, por exemplo, que foram furadas, um relógio que Dom Pedro, salvando, foi o segundo, né? Trouxe também, enfim, que parece que era o mesmo relojoeiro do Rei Sol, enfim. Então, acho que tem todo um contexto e a gente está tentando deixar esse obscurantismo, não só de Bolsonaro, mas gosto de falar sempre de Bolsodória também, né? Porque os 44 milhões de habitantes aqui em São Paulo, claro, boa parte deles, não todos, ajudaram a eleger o Bolsonaro. Então, assim, não deixemos... vamos deixar o João Dória no esgoto da história, mas não esqueçamos que ele foi fundamental para a eleição do Bolsonaro e vice-versa, né?
Então, assim, eu acho que é um momento muito importante. E algo muito interessante, né? Às vezes parece que o planeta até é redondo, não é plano, e às vezes não parece que ele não só gira, mas como ele capota, né? Essas pessoas que apoiaram o Bolsonaro, que apoiaram o Dória, diziam muito, né? A gente não tem que ter audiência de custódia, a gente não tem que ter direitos humanos para humanos direitos, né? O próprio Tiago Amparo escreve na Folha, teve um texto maravilhoso na semana passada que, salvo engano, o título era Direitos Humanos para Humanos Golpistas. Então, assim, eu não quero que essas pessoas que estão presas agora sejam tratadas de forma indigna, como infelizmente a população carcerária está sendo tratada. Mas, assim, a classe média branca, fascista, golpista, ela está sentindo na pele os problemas penitenciários que a gente estava debatendo aqui e que as pessoas pobres, negras, periféricas, ou como diz a música, brancas, quase negras de tão pobres, né, são sendo tratadas. Então, assim, eu acho que é um ponto muito interessante, e tem muita gente interessante falando disso, né? Tem o juiz de Santa Catarina, o João Marcos Buch, o juiz do Amazonas, o Valois, né, que até parece que estão sofrendo aí sanções do CNJ no sentido de ter contas bloqueadas no Twitter, né, os juízes que estão se manifestando em relação a essas questões. Tem muita gente bacana, muita gente interessante falando como é um momento maravilhoso para a gente discutir aqui no Brasil, tanta coisa interessante, né, como os próprios direitos humanos das pessoas presas, né. Eu acordei aqui bem cedo hoje, estava lendo aqui o jornal, né, e essas pessoas que foram presas ali pelos atentados aí contra a democracia no dia 8, algumas estão reclamando ali que não tem Wi-Fi na cela, né? Mas, assim, os presídios brasileiros às vezes não tem água, não tem comida. Então, assim, a cada 19 horas uma pessoa morre no presídio de São Paulo. Isso são dados antes da pandemia. Então, assim, Marilu, muito interessante você ter trazido essa questão que, inclusive, eu assisti, não sei se foi alguma rede social, mas assisti um trecho da conversa sua com o Lênio, né? E algumas pessoas comparavam, e eu achei muito feliz ele na fala dele, o que aconteceu depois das prisões brasileiras com campos de concentração. Então, assim, a minha família, por exemplo, né, esse sobrenome Moro, o meu pai, ele veio da Espanha com 3 anos, no ano de 52. Então, assim, as pessoas passavam fome, tinha o Hitler, tinha o Franco, tinha uma ditadura na Espanha. Então, assim, a gente comparar o que acontecia, que pessoas eram colocadas em câmaras de gás, com a prisão de pessoas brancas, boa parte delas de classe média, eu acho que, e endosso o que falou o Lênio na conversa com você, eu acho que é uma ofensa a toda a comunidade judaica cujos familiares sofreram e sofrem ainda até hoje, enfim, as consequências do Holocausto. Exato, e falando do Tiago Amparo, né, ele colunista da Folha, ele que é professor de Direito Internacional e Direitos Humanos da FGV, a gente tentou até trazer o Tiago Amparo aqui para o nosso jornal, mas infelizmente ele não pôde, mas eu achei incrível como ele terminou o artigo, né, falando sobre direitos humanos e se referindo, quer dizer, se dirigindo a essas pessoas, como você falou, brancas que estão ali encarceradas, depois desses atos todos de vandalismo em Brasília, ele falou, até o Alexandre de Moraes tem que seguir o rito legal. Inventamos tudo isso, de nada, viu? Eu achei fantástico. Agradeçam a gente que está... Eu tenho 41 anos e estou aí pelo menos há uns 25 falando de direitos humanos, então agradeçam a gente. E Marilu, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas se você me permitir, você falou do Tiago Amparo, ele trabalhou como assessor de um deputado na época era o deputado Carlos Bezerra. E aí o que acontece? Nessa época, a Defensoria de São Paulo, eu estava junto lá, a Conecas Direitos Humanos, a Pastoral Carcerária BCCRIM, a gente propôs um projeto de lei que depois acabou saindo da mão do Carlos Bezerra e voltando para a mão do Adriano Diogo. E esse PL, está nessa nota também que você comentou no início agora da nossa conversa, era o PL 1257 de 2014, que ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa no final de 2018, mas assim que o governador João Dória assume, ele veta esse PL. O que esse PL, e aí falando do Tarcísio, todo esse contexto que a gente vem conversando, esse PL, ele criava o mecanismo e o comitê estaduais de prevenção e combate à tortura.
são órgãos que já existem os comitês nacionais e os mecanismos, existem em outros estados, e aqui em São Paulo foi vetado. Então, se o Tarcísio estiver realmente preocupado, não só com os presídios, mas com qualquer lugar que pessoas fiquem custodiadas, seja uma ILPI para idosos, seja um local de internação de adolescente que cometeu um ato infracional, ele podia conversar com o líder da Assembleia, o Carlão Pinatari, e ou derrubar esse veto, ou mesmo apresentar um novo PL. Então, aí sim o Tarcísio ia demonstrar que, de forma técnica, ele quer realmente combater e prevenir a tortura aqui no estado de São Paulo. Exato. Muito bem, Moro. A gente conversou aqui com o nosso querido Matheus Oliveira Moro, defensor público, membro do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública, NESC. Moro, muito obrigada pela tua participação, um forte abraço. Desculpa novamente minha voz, mas a sua estava brilhante, não só a voz, como o conteúdo, né, do que você fala. A gente aprende demais. Muito obrigada, viu? Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Marilu, sempre à disposição. Um abraço. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.